Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Mais um episódio do podcast Guardiões da Consciência, onde nós contamos histórias reais de transformações. E hoje estou com uma pessoa muito especial, estou com a Etiara, oficialmente nossa segunda líder dos Guardiões da Consciência de Londrina. Por merecimento, ela foi nomeada nessa última quinta-feira a segunda líder do nosso grupo. Tudo bem, Etiara? Tudo bem, estou muito feliz de estar aqui com vocês e gratidão mesmo por esse momento. Você merece. E vamos lá. Hoje nós vamos conversar um pouquinho, contar a sua história, o que aconteceu com a Etiara desde que ela começou essa jornada de expansão da consciência. Então se apresenta para o pessoal um pouquinho, conta um pouquinho quem é a Etiara. Eu queria que você compartilhasse com a gente quem é a Etiara. Eu sou a Etiara, tenho 37 anos, sou casada, tenho 2 filhos e eu sou a Etiara antigamente, ela era um pouco meio perdida, não sabia falar não sabia qual eram os seus objetivos, o seu propósito, né? E daí agora, de um ano para cá, de dezembro, né, veio a oportunidade de eu conhecer ir O Tess, né? pro TES e foi assim transformador, Massa. entendeu? Até te perguntar isso. Quem era a Etiara antes e a Etiara depois? Então, de fato, você começou no TES. Você chegou aí na palestra antes? Não. Foi direto pro TES. Eu fui na palestra uma semana antes do TES. TES. E assim, eu não conhecia realmente o Anderson, Entendi. né? Então, as minhas amigas, a Carla, que eu já conhecia ela de um café que a gente frequentava, e começou a falar do Anderson. E daí eu fui na palestra e eu decidi 4 dias antes. Então, assim, Do TES. para ir para o TES. Então, eu acredito que quando você está no lugar certo, na hora certa, o que é para acontecer, acontece. Poder da ambiência, O né? Que a poder gente da sempre ambiência. conversa. E daí eu consegui comprar e ir para o TES. Mas foi, assim, um negócio muito mágico. Sempre é assim, né? A gente Uhum. sempre nunca consegue explicar como, por que que a gente apareceu no TES. É de repente, né? E eu queria falar sobre os Guardiões da Consciência hoje. Então, de fato, você foi pro TES em dezembro, voltou e continuou nessa jornada, que a gente disse que os Guardiões da Consciência, ele é uma extensão, né, do TES. É um momento que é um lugar, né, que a gente não deixa essa chama do TES apagar. São pessoas ali que caminham com o mesmo propósito. E para você, qual foi a principal chave ou o que os guardiões da consciência de alguma forma agregaram na sua vida ou nesse processo de expansão da consciência? Foi através, o Guardiões, eu vejo que é uma ambiência muito grande. Porque, assim, muitos cursos que a gente faz acaba ali, entendeu? E os Guardiões é a continuação do TES, encontro por cada encontro, Isso. entendeu? Então, o valor da ambiência, você chega ali, você se sente mais acolhedor. É como se você fosse a sua segunda família, para falar a verdade. Porque você tá ali, as dinâmicas, a reflexão, você traz. Teve um dia mesmo que me impactou muito. Eu falei assim, não tava com vontade de ir. Eu falei, mas eu vou, entendeu? Daí eu fui. E fui escutando a playlist do Tess. Eu até gravei um vídeo. E daí, é do Jota Quest, eu acho que Medo. E daí cheguei lá, a dinâmica era sobre isso, entendeu? A Michelle conduziu e foi foi uma coisa muito forte, porque foi você colocar os seus medos ali, porque o que que acontece? Muitas coisas a gente deixa de agir através do medo. Acho que a maior trava da nossa vida é o medo, né? É o A medo. gente... Então, assim, você vê a conexão? Eu vim, eu fui, porque eu me propus a caminhar o ano inteiro e me colocar a, a ficar ali, Sim. a seguir essa jornada com vocês, né? Então eu cheguei lá, foi assim, foi uma expansão da minha consciência que eu falei, meu Deus, isso está me travando. E através, daí eu voltei, a hora de vir embora, que eu moro em Cambé, dá uma meia hora da minha casa. Voltei e falei, nossa, como essa música realmente é a chave de tudo. Que legal, que legal. E eu gostaria de saber também se, sei lá, em alguma palavra, alguma frase, se você pudesse, eu perguntei, fiz essa mesma pergunta para Carlinha,
Se você pudesse resumir numa frase o que é os Guardiões da Consciência para você, você conseguiria resumir para gente, pro pessoal aí de casa? Olha, eu imagino, é como se fosse uma joia que estaria lapidando ela dia após dia. Porque ali dentro, como que acontece? Ali dentro, cada encontro, você vai arrancando, você vai se modelando. Você vai se curando uma trava, você vai, né? Sim. Você vai se conectando com as pessoas. Então, assim, quando eu encontro uma pessoa e faço o convite, eu deixo aqui o convite para todos participar Dos encontros, dos né? encontros, né? Por quê? Porque ali você aprende muito. E se você realmente ir ali de coração aberto, sentir e levar para sua vida, é transformador. Eu acho que é justamente o que você acabou de falar. Todos nós entramos ali como joias, né? Estamos todo encontro sendo lapidados, né? É basicamente isso. E é uma frase que eu sempre uso nos encontros, que ali dentro a expansão da consciência é cada um por si, né? Às vezes as pessoas acabam imaginando, sei lá, que nós vamos ali colocar algum tipo de mensagem e não tem nada disso, né? Ali dentro a gente só vai refletir, vai conversar e a expansão de fato é cada um por si. Ninguém ali vai expandir a cabeça do outro, a consciência do outro, é cada um por si. E você contando esse relato seu de momentos que você sentiu, traduz essa frase perfeitamente, que você conseguiu entender algo e mudar por vontade própria, porque você se predispôs a estar lá, você poderia não estar uma quinta-feira à noite, mas eu acho que é muito sobre isso mesmo, aquela regra dos 80-20 também, né? Não é todo mundo que vai continuar a jornada até o fim. Mas eu tenho certeza que quem continuar vai ser transformado. É, e já está sendo transformador, né? Porque assim, cada encontro e que você vai ali, você se cura e você trazer isso, igual você falou, eu não posso fazer por você e você não pode fazer por mim. Porque não adianta nada eu sair da minha casa, chegar lá e não ter essa consciência, me conectar, Não se permitir, né? não se permitir a fazer isso. Exatamente. E você comentou, a gente estava no começo, falou sobre o teste, que você foi para o teste 4 dias, decidiu comprar o teste 4 dias antes do evento. Vamos falar um pouquinho do teste, então. O que você lembra, se você pudesse, sei lá, de alguma forma resumir o teste rapidamente, assim, o que foi o teste para você? Olha, o teste foi transformador. Foi 4 dias, como tudo é novo, dá medo, né? Então, eu tive os meus medos de ir para Curitiba, né? Ficar lá, você fala, meu, o que que eu vou fazer lá 4 dias? Não tem hora, tem hora de começar, não tem hora para acabar. Mas assim, você tá lá, você se conecta, parece que é 2 horas. Você sai de lá, tipo, tarde da noite, volta de manhã e você tá com aquela energia, com aquela A gente impulsão. chega às 7 horas da manhã, tá indo embora 3 horas da manhã, e na hora de ir embora falar, tipo, ah, já acabou? Já acabou? Vamos emendar, né? Eu ligava pro meu marido, né? Ele falava assim: Mas você tá com uma energia ainda, mas como pode? Por quê? Porque o combustível ali, a ambiência ali dentro, é um conectando com o outro e as histórias, você aprende com a sua, você, né? Sim, Um sim. aprende com a história do outro, o relato do outro. E foi assim, muito, muito impactante que na dinâmica, né? Eu comentei no outro episódio com a Carlinha que eu não vi ela no TES, eu não lembro dela lá. Você é totalmente oposto, né? É, nós, 5 mil, 4, 5 mil pessoas, né? 4 mil e pouco, 5 mil pessoas, né? A gente foi andando num salão enorme e o nosso grupo foi se conectando. Um chega É, aqui, outro chega ali, e a hora de apresentar, o Bruno falou que era de Londrina. é. Eu falei, eu sou de Cambé. Eu falei, não, como que isso vai acontecer, né? Como, né? E a gente pensou que nunca mais ia se ver, tipo, Exatamente. e daí agora nós participamos do mesmo grupo. Mas assim, o TES foi uma grande virada de chave, porque igual eu contei aqui, como eu era antes, né? E no TES ali, pelas dinâmicas tão fortes de se conectar por dentro, o renascimento para mim foi sensacional. E eu já tinha passado por outras coisas, mas assim, não igual aquilo ali. Então, assim, foi uma cura interna muito grande comigo mesmo, uma conexão. E por isso que eu falo, toda vez que eu venho, eu falei, Vai. vai e se permite, porque não adianta você ir lá e não se permitir. Exatamente. Medo vai ter,
mas tudo que é novo vem o medo em primeiro lugar, Exato. né? Então, assim, o TES para mim foi algo transformador. Foi a primeira vez de muito tempo que eu não decidi por mim. Sempre eu ligava pro meu marido e falava, eu quero fazer isso, eu colocava a decisão na mão do outro. Uhum. E ali no TES, eu olhei na dinâmica, eu olhei por dentro e falei, não, eu vou dar um passo. E foi onde que eu dei o meu primeiro passo de E a pro formação PNL? pro Ah, PNL. legal, Então, show. assim, depois eu fiquei na dúvida, eu falei, não, eu não posso ter essa dúvida, porque foi a minha decisão, porque foi a primeira decisão de 37 anos, Olha que legal. entendeu? Olha que legal. Então, assim, foi o que o meu marido falou o dia que eu cheguei, toda empolgada falando. Ele falou assim: eu tô muito feliz, porque através desse seu desenvolvimento, Ó, eu chego a arrepio, sabe por quê? Porque, desculpa até te cortar. Você falou que em 37 anos você não tomava decisões, muitas vezes por medo. Porque você achava, né, acreditava que talvez você seria julgado pelo seu marido. E aí, quando você tomou a sua decisão, ele te apoiou. me apoiou. Ah, massa, né? E ele vem me apoiando em todas as decisões porque como é o valor da ambiência? Eu transformei, a minha casa inteira transformou. Esses dias eu estava deitada e meu filho falou assim: mãe, faz aquilo lá que você fez ontem à noite. E daí eu fiz a meditação com ele que um dia o Anderson falou lá no PNL. Uhum. E daí eu que fazia com a filha dele, eu falei, eu vou fazer com meu filho, né? E se você ver, ele começou a fazer academia semana passada. Olha que mágico. E ele tá mais assim, acreditando nele. Então, por que o poder da ambiência? O que o Anderson falou lá no tese me gravou muito. Que a mulher, ela é a que transforma. Ela edifica, né? Ela edifica a casa. E assim, e eu estou muito feliz porque eu estou edificando a minha casa. Através da minha formação, eu estou tendo um marido melhor, uns filhos melhor, a comunicação entre eles. Então, assim, a gente tem que acreditar na gente e olhar para dentro da gente, né? Isso é maravilhoso. É literalmente um depoimento, né, transformador, porque as pessoas acabam imaginando que a gente só vai chorar, né? Que a vitória, para mim, contar algo grandioso na minha vida, precisa ser algo triste, ou preciso chorar, É, e muito pelo contrário. É basicamente a mesma coisa que aconteceu comigo. Eu tive a minha vida transformada, e diferente de você não foi no primeiro teste, entendeu? Eu já tinha a cabeça muito mais dura e fechada, mas eu não queria ir pro teste. Fui o primeiro, senti que era possível, mas não me permiti nada. Mas mesmo não me permitindo, eu consegui entender que toda a culpa era minha mesmo. Eu não me permiti. E foi no segundo teste que, de fato, eu estiquei meu elástico e tive a minha vida transformada, sabe? E isso é muito legal porque o TES ele é para todo mundo. Ele é para todo mundo. Eu acredito que não é esse lance assim de ser empresário ou você ser dona de casa, mulher, homem, rico, pobre, branco, não, preto. Não tem. O teste é para todo mundo. E não adianta a gente tentar explicar o teste, porque eu sempre falo assim, o teste é inexplicável. inexplicável. E as dinâmicas que tem lá foi o que eu te falei. Eu aprendo com a sua história, você aprende com a minha. Daí você fala, nossa, que eu vou fazer aqui? Não vou agregar. Daí vem uma pessoa e fala, nossa, sua história me transformou. É, Então, assim, é gratificante mesmo. é. Tem coisas que você escuta, não só dentro do teste, mas ali dentro, que, nossa senhora, você fecha o olho e pensa na sua vida e fala quanto nós somos abençoados e temos uma família, uma vida maravilhosa, né? E, e é sobre isso. Se você pudesse olhar ali no fundo da câmera, assim, tiver alguém que nunca foi pro TES ou tem vontade de ser um guardião, e você puder. E a pessoa tem dúvida, né? Como você falou, o medo. O medo trava as pessoas em tudo, em tudo. Né? Eu acredito que a base de tudo é o medo, né? O medo ele trava as pessoas. E se essa pessoa tem uma dúvida, ou será que eu devo entrar nos Guardiões? Eu deveria ir para o TES? O que você, como uma pessoa que passou por esse caminho, falaria para essa pessoa com dúvida? Eu falo que é a partir de uma simples decisão. Depois que você decide mudar, porque assim,
é escolher o seu difícil, eu falo, né? O difícil de permanecer e o difícil de agir, entendeu? Eu brinco muitas vezes que uma pessoa fala, vamos num curso? Eu pego e vou. Eu pego e vou. Daí meu marido falou, mas você nem pesquisa. Eu falei, não, eu vou lá, vou sentir, entendeu? E foi assim, o TES me chamaram, daí eu fui na reunião, eu falei, não, eu vou, porque assim, o Anderson, ele é muito humano, entendeu? Então eu falo assim para todas as pessoas que eu puder pegar na mão e levar, porque assim é transformador. A gente fala que é abençoado, que você vai lá, é só mais um curso de desenvolvimento. Não, ali você vai mexer em todas as áreas da sua vida em 4 dias. E eu falo, eu pagaria. Se ele falava, vale 5.000, vale 10.000, eu pagaria. Porque assim, é transformador. Então eu falo, você que está assistindo a gente agora, vai, decide só ir e deixa, Se permita, né? se permita aí. Porque muitas coisas, Bruno, não é sobre os outros. Às vezes a gente aponta muito os defeitos dos outros e é sobre a gente. Entendeu? Exatamente. Então, assim, você se permitir a ir lá e ver a transformação. Teve uma pessoa da minha família que falou assim: Meu, você transformou muito. Eu quero ir nos Guardiões para saber o que você está fazendo. Que eu quero ser assim também. Porque eu quero ser assim. Eu falei assim: é esse o caminho. É esse o caminho. Entendeu? Eu falei para ela: vai pro TES, vê o que é lá. E depois você continua nos Guardiões junto com a gente, porque é transformador mesmo. Legal demais. Você já começou a fazer o MVI? Você é aluna MVI? Sou aluna MVI. Para quem não sabe, se eu vou te cortar, MVI é nossa faculdade de expansão da consciência, né? Que é um movimento vida inabalável, e é opcional. Muitos do que vão para o TES, eles continuam com o MVI, e enfim, é isso com o MVI. O MVI eu tô no primeiro módulo do MVI, tô indo para o segundo, mas o primeiro módulo, assim, já modificou. Já dá aquela, meu Deus. Deu aquela balançada. Eu tava fazendo, nossa, deixa eu respirar e fazer tudo certinho aqui. Ali já começou pela carta de profecia, né? E eu vou te falar, a carta de profecia, como ela é poderosa. Poderosíssima. Eu já tinha escrevido ela no TES, daí eu comecei o MVI, eu falei, não, vou escrever de novo. Comecei a escrever o MVI, coloquei lá tudo, o MVI, a carta de profecia, e lá eu vou contar um negócio para vocês. E lá eu coloquei tudo nos meus objetivos. E lá eu coloquei que eu queria participar de um podcast, que eu queria ser líder. Olha que legal. Lá, quando abriu as inscrições, eu não pude me inscrever, né, de cara. Eu falei, não, mas tá tudo bem. Eu vou estar no movimento, né? Quando for para acontecer. Gente, eu escrevi a carta de profecia em janeiro, entendeu? Ainda eu gravei um vídeo, uns stories para vir, eu falei assim, tomando um café e pensando, como é poderosa. Vai arrepiar. Como é poderosa a carta de profecia. Poderosíssima. E cuidado que você escreve nela. Eu brinco, porque assim, eu falei, olha, nós estamos em março, entrando para abril, né? Porque, né, é o finalzinho. E a minha carta de profecia, eu fui questionando ela até em dezembro. Tomara que você não tenha colocado um carro intermediário, né? Você tem que ter posto pelo menos uma Porsche, porque você já sabe que vai chegar, né? Então, assim, o MVI, ele modifica a vida mesmo. Mas um legal que você falou desde o começo, ó, que é um depoimento, assim, perfeito, né? Porque não é só fazer o teste, não é só ser um guardião e não é só fazer a carta de profecia. Quando eu escuto você falar, você foi para o teste, você escolheu e decidiu ir para os guardiões e, de fato, frequentar os encontros. Você começou a fazer o MVI e se dedicou, você refez a sua carta de profecia, com certeza você é uma pessoa que leu aquilo que você escreveu no teste. Sim. Então, entende como depende só de você? Sim. E é não desistir, é continuar. Porque se você fizer o proposto, a mudança acontece, a transformação acontece, de fato. Acontece. Né? E aí entra aquele lance dos 50-20.
né? Que é 50-20 não, né? 80-20. O que é 80-20? 80% vai desistir no meio do caminho. E eu tenho certeza que você faz parte dos 20% porque já está acontecendo e vai acontecer muito mais, pode ter certeza absoluta. É gratificante mesmo. Então, assim, não é só você ir lá e comprar curso pensando que o curso que vai transformar a sua Né? vida, né? Exatamente. E não vou também falar que é fácil, então você tem que colocar objetivos. Não. É a frase que o Anderson fala pra gente, né? É, se fosse, por quem você estaria lá? Por quem, né? Se Por você vencer, quem mais vence também? quem mais vence? Então, a partir do momento que você colocar isso na sua cabeça, quem vence? Se eu vencer, meus filhos vencem, meu esposo vence. Então, assim, do mesmo modo que ele está me apoiando, eu faço por. Às vezes, eu não vou te falar, tem vezes que você acorda, tem vontade? Não. Não tem. Eu falei, eu até gravei um story sobre isso hoje mesmo. Acordei cedo, levei minha filha na escola, fui pra academia, sabendo que a gente tinha horário aqui às 10 da manhã, e eu falei, nossa, parece que eu já vivi 2 dias e ainda é 10 horas da manhã. Mas eu não queria ir pra academia, né? Eu não que eu preferia ter ficado acordado um pouco mais tarde, me organizado melhor, mas a gente, né, brinca assim que quem faz o que quer é criança, né? Adulto faz o que tem que ser feito. E muitas vezes na nossa própria vida, as decisões que vão mudar a nossa vida, nós agimos como criança, né? Nós só fazemos o que nós queremos, não o que tem que ser feito. E de fato dá para ver que você faz o que tem que ser feito e é muito parabéns, E né? é até engraçado que uma das minhas, o grupo de colega que eu tava, né, ela falou assim, Tiara, mas você modificou tanto, porque eu chego lá, quando nós está nas formação, né, como eu comprei Uhum. o, Diamond, né? Você falou é, Diamond. e a gente está lá na formação, eu falo, oi, como é seu nome? E daí eu já começo a conversar. Então, assim, o poder da ambiência lá dentro é transformador, porque assim, às vezes eu converso com uma médica, igual você falou, não tem quem é, se é dona de casa, se, né? Você é multimilionário, não Lá importa. todos são iguais. E é transformador porque lá, se você sabe, Bruno, você não vai diminuir eu. Tipo, você vai falar, olha, eu posso te dar uma dica, você pode fazer isso. Então, assim, o poder da ambiência é maravilhoso. É. As pessoas vão entender isso quando de fato elas conseguirem trocar os ambientes. E eu gosto muito de fazer uma analogia assim, ó. Se imagina a Itiara de novembro, então, do ano passado, não faz nem um ano, hein? Se você não tivesse dado o próximo passo, se permitido ir para o TES, acredito que foi aí que tudo começou, você seria a mesma pessoa que é hoje ou não? Quem era a Itiara lá atrás e quem é a Itiara hoje? Fala pro pessoal ali. Olha, eu não estaria com tantas mudanças, eu não estaria acreditando mais em mim, tá olhando para dentro de mim. Então, a Etiara de antigamente, ali antes do teste, todo mundo passava ela para trás. Meu marido esses dias brincou, falou assim: cuidado, filho, a sua mãe ninguém mais passa para trás, não. Mas o porquê? Por que você se coloca em primeiro lugar? A partir do momento que você vai lá, você cura seu emocional e você se coloca em primeiro lugar, você não vai diminuir o outro, mas você vai falar: calma, isso cabe a mim? Porque falei pro meu marido que eu era como uma buchinha, eu ia absorvendo tudo, entendeu? Eu absorvia seu problema, o problema. Não é que eu não ligo mais, calma, eu posso te ajudar? Vou te ajudar até onde que não vai me prejudicar. Então, hoje, a Itiara de hoje, ela se coloca em primeiro lugar, ela se conecta, entendeu? E ela começa a observar tudo ao redor, entendeu? Para poder se transformar, porque senão a sua vida não vai para frente, Eu né? acredito que uma das grandes mudanças que o ambiente nos permite é aprender a falar não, né? Quando você anda com um monte de gente que fala não, é tão mais fácil, né? Por exemplo, o não ele tem que ser dito, né? Nos momentos certos. E das maiores lições que eu também tive na minha vida foi essa, aprender a falar não, né? E o não, e como o Anderson diz, esse não é um vídeo para crianças, né? É o foda-se. Foda-se se não é problema meu, nem problema é, né? Isso. Então, às vezes eu tô conversando e aí quando as pessoas falam o tanto que você muda.
conversando com um parente ou com alguém, e aí de repente a conversa chega lá no Zé da padaria que falo, aí eu levanto e saio, sabe? Eu não é problema meu, eu não vou mais não quero me abastecer dessa energia do problema dos outros. E aí é quando você começa principalmente na família, nos amigos, né? A ser o diferentão, a ser o chato, você ficou chato. E eu percebo que é nesse momento que é o mais satisfatório, que eu vejo que tá dando resultado. E é o assim, é você falar não e não justificar também. Exato. Igual você tá falando, ligar o foda-se, né? Porque assim, antigamente, eu até falaria um não, mas assim, ai, mas é porque isso. E contava uma história para mim poder falar o não. E daí, esses tempos atrás, a pessoa veio me falar, ai, fulano, aconteceu. Não vou falar. É porque o que eu aprendi, tudo é energia. Então, para que eu vou diminuir minha energia com aquela pessoa que ela já tem o pensamento dela desse jeito? Então, tá tudo certo. Tudo certo. Entendeu? Segue aí, né? Segue aí, é não. É. E, Tiara, pra gente finalizar aqui, caminhando pro final, pro pessoal realmente assistir o episódio completo, se você chegou até aqui, comenta aqui embaixo, assim, Guardiões da Consciência, pra mim saber que você chegou até aqui, hein? E se você pudesse passar uma mensagem final, falar alguma coisa, livre, qualquer coisa que venha no seu coração, deixa uma mensagem final pro pessoal, para quem está assistindo a gente, para os nossos guardiões, com certeza muitas pessoas que caminham com a gente vai assistir esse vídeo, e pessoas também aleatórias que vão estar assistindo o vídeo. O que você poderia deixar como mensagem final pro pessoal? Eu queria que, de coração, todos se colocassem em primeiro lugar. Que todos caminhem na sua trajetória, porque é como eu falo, quando a gente está traçando nossos objetivos, às vezes a gente vai cansar, hoje eu não estou afim, mas a nossa vida, ele é como um GPS. Quando você está indo viajar, você erra um caminho, ele não recalcula a rota. Então, assim, fácil não é. Então, cria um objetivo. Cria uma ambiência diferente, senta em mesas diferentes, porque você vai ver que o primeiro passo que você dá, a sua vida começa a se transformar. Primeiro a gente tem que semear para a gente colher nossos frutos. Então, assim, desde dezembro eu estou semeando, já estou colhendo uns frutos. Então, assim, é gratificante. E você que está assistindo, vamos juntos, porque um apoiando o outro, né, Bruno? E vem para o teste também, porque é maravilhoso. Maravilhoso. E você deixou aqui, essa frase eu acho sempre, né, maravilhosa, por mais que é um bordão popular, mas não adianta plantar laranja e querendo colher limão. Se você continuar no mesmo lugar, plantando as mesmas ideias, vivendo a mesma vida, você não vai colher nada diferente. Então, assim, se você está colhendo muito limão, mas você gosta de laranja, começa a plantar laranja, né? Não adianta a gente fazer as mesmas coisas esperando resultados diferentes. Então, dê o próximo passo, estique o elástico e se precisar de ajuda, com certeza os Guardiões da Consciência é o lugar certo. Estaremos aqui com as portas abertas para te receber. Tiara, muito obrigado por compartilhar a sua história com a gente. Com certeza virão próximos guardiões, guardiãs, e espero que com certeza a sua história vai inspirar muita gente aí que está nos assistindo. Obrigada eu. Valeu, pessoal!